vulgar, mas a minha música não, disse Mozart em Amadeus, filme do sensacional cineasta Milos Forman, em 1984. Esse filme ninguém pode deixar de assistir, porque ele conta de maneira romanceada, ou seja, é a versão do Milos Forman da história de Mozart. Então, mesmo que não tenha sido exatamente assim, é uma história que ilustra muita coisa nesta vida. Por exemplo, a relação entre Mozart e o compositor oficial do Império Austro-Húngaro, Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart, era o nome dele. O compositor mais genial de todos os tempos, talvez só façam frente a ele Beethoven e Bach. Bach, que veio antes dele, e Beethoven depois. Todos eles também nascidos, ou seja, conterrâneos, nascidos mais ou menos naquela região. Então o que acontece? O que é importante ilustrar com essa história? O que Milos Forman nos dá com essa história? A história de alguém gênio, talentosíssimo, compositor, maestro, instrumentista, genial nas três coisas, e que faz contraponto a ele um cara que é o compositor oficial, mas não tem talento algum. Tudo o que ele tem é informação de como se toca piano, mas ele, em vez de ser um músico como Mozart, em vez de ser um grande maestro e um grande pianista, um grande artista, um grande esteta, Salieri era um técnico em música. Mas no filme, o que há de mais interessante é o Salieri, um reclamão e com um cargo altíssimo, e o Mozart, genial e cada vez mais decadente e alcoólatra. Então, enquanto que o genial entra numa decadência cada vez maior, o medíocre Salieri cada vez sobe mais. O imperador aplaude de pé as suas óperas. E, por exemplo, Dom Giovanni só tem 3 ou 4 apresentações, a ópera mais famosa, ou uma das mais famosas, de Mozart. Inclusive, no filme, Salieri tem um plano de acabar com a vida de Mozart, de assassinar o Mozart, de tanta raiva que ele tem. E ele tem raiva de Deus também, porque ele tem a condição crítica de ver que Mozart era genial e o imperador e todo o séquito do imperador, vários cargos ali, impressionante como a música era valorizada, tem uns 5 cargos de chefia em alto grau, como se fosse um governo de músicos, sendo que o Salieri é o compositor oficial. Esse é o cargo do Salieri, mas é o Salieri mais 4 em redor do imperador. E o Salieri fica danado da vida, ele fica injuriado, ao mesmo tempo que ele tem ódio de Mozart, porque Mozart era vulgar, extremamente vulgar e alcoólatra, mas compôs a sua primeira composição aos 5 anos de idade, e Salieri tinha raiva porque ia assistir às apresentações de Mozart escondido e ficava enfurecido com o desdém da plateia ou até mesmo com as vaias. E aí Salieri ficava olhando aquilo e falando: meu Deus do céu, um homem genial desse ninguém reconhece. E aí vinha a raiva dele de Deus, a ponto de no filme ele jogar o crucifixo na lareira, porque fala assim: você
Deus, além de não me dar o dom de Mozart, me deu o dom, o único que tem a capacidade de reconhecer a genialidade dele sou eu. Justamente eu que queria ter esse dom. Mozart era considerado um virtuose, como se diz entre os músicos, principalmente na primeira ópera em que ele consegue fazer com que notas altíssimas, umas atrás das outras, se sustentassem durante nada mais, nada menos do que 10 minutos. 10 minutos de notas altíssimas, 10 minutos de agudos, por assim dizer. Uma coisa genial que Mozart fazia era que seu caderno de música era feito de primeira. Ele não errava uma nota musical sequer. Quando Salieri vê aquele caderno de notas musicais com toda a obra de Mozart, que a mulher de Mozart vai e mostra para Salieri, a fim de que Mozart consiga um emprego público ou uma ópera, eu já não me lembro. O importante é que Salieri fica folheando e, assim como Mozart, como músico que era, afinal de contas era um bom músico, não era um gênio, mas era um bom músico, ou um músico medíocre, mas o suficiente para escutar a música só de ler as notas, ok? Só de ler as partituras ele escutava a música e ele ficava pasmo perguntando: isso aqui é rascunho para a mulher de Mozart? E aí a mulher de Mozart não falava: não, isso aí é o oficial dele. E Salieri: mas não tem um remendo? Não tem um remendo, não é possível, isso aqui é rascunho, isso aqui, ele já, o rascunho está em casa, isso aqui ele passou a limpo. Ela falou: não, senhor Salieri, ele escreve diretamente aí. Então, a genialidade de Wolfgang Amadeus Mozart. E outra questão filosófica, que eu gosto como um exemplo do que seja a intuição em Bergson. Diz respeito à ópera A Flauta Mágica. Quando a sogra de Mozart vai reclamar com ele porque ele é um beberrão, que ele não consegue fazer óperas suficientes para ganhar dinheiro, a sogra fala no ouvido dele, e Mozart faz exatamente o que Bergson fala do artista. O artista é um distraído, por isso ele tem uma intuição poderosa. Na medida em que a sogra vai falando e cada vez mais alto, Mozart vai se distraindo e Mozart, dessa forma, acaba fazendo a flauta mágica, ao ouvir os gritos da sogra e transformar aquilo no auge da ópera em agudos altíssimos. Bom, a única coisa que eu peço é que vocês comentem aqui, se vocês já viram esse filme ou se não viram, o que é que vocês acharam disso tudo o que eu falei. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.